Há pouco mais de um ano atrás, numa manhã muito parecida com essa, chuvosa, nublada, fria, eu me encontrava aqui na Alemanha, numa nova cidade e num quadro de desemprego sem saber por onde começar. Hoje, um ano e pouco depois, eu acabo de assinar um contrato com a empresa que eu trabalho, um contrato que me efetivou e que me dá a segurança e estabilidade de um emprego legal aqui na Alemanha. E por conta dessa boa notícia, eu quero compartilhar essa experiência com você, que foi como eu conquistei meu trabalho aqui na Alemanha. Eu moro na Alemanha há um pouco mais de 4 anos e eu morei nos primeiros 2 anos numa cidade que chama Kassel, onde as minhas primeiras oportunidades de emprego, eu já até falei disso aqui em outros vídeos, foram em restaurantes, né? Foram trabalhos mais braçais ou em auxiliar em supermercado, sempre coisas que tinham muito a ver com força física, né? Que eu não tenho muito, né? Dá pra perceber. Não sei se dá pra ver por aí, né? Do outro lado da câmera, mas eu sou uma pessoa pequenininha, não sou tão forte fisicamente. Só pra te contextualizar, eu moro aqui na cidade há um pouquinho mais de um ano e quando eu me mudei aqui pra essa cidade que eu moro hoje, eu tinha um monte de insegurança, né? Porque eu não conhecia ninguém aqui, a não ser os amigos do Andy, né? O Andy tem alguns amigos aqui na cidade. Mas assim, não eram pessoas que me ajudariam a encontrar um emprego, por exemplo, né? E além disso, também tinha toda a questão do idioma, né? Eu aprendo o alemão, eu acho que eu vou aprender alemão pra sempre, mas o meu nível não era fluente, então, assim, pra trabalhar em restaurante era um nível que tava ok, eu já tava acostumado com aquele tipo de vocabulário, aquele tipo de rotina. Aqui na Alemanha tem muita vaga, a gente encontra isso em todo lugar, porque não é um tipo de trabalho que o alemão, o europeu, ele quer fazer, né, gente? A gente não queria trabalhar mais com essas coisas, e aí eu parti para uma jornada de, assim, vou encontrar um outro trabalho que não seja restaurante. E aos pouquinhos eu não tinha pressão, né, de encontrar um trabalho. É óbvio que quando você tá pressionado e você precisa, né, encontrar um trabalho a qualquer custo, você meio que pega o que tá pela frente. Graças a Deus eu não tinha essa pressão. Eu moro com o Andy, nós somos casados, então tem todo o suporte financeiro, eu tinha todo o suporte financeiro dele. Eu podia ficar um tempo procurando, né, por um trabalho, me preparando, estudando para conseguir alguma coisa melhor, né, do que um restaurante. Mas eu queria muito, e se você também tá numa situação de que você quer ter a sua renda, mesmo que não vá ser a renda principal na sua casa, mas é uma questão meio que de autoestima também, de evolução, né? Porque a gente acaba aprendendo muito no dia a dia no trabalho. O contato com pessoas é muito positivo nesse sentido. Esse tipo de experiência, ela acrescenta muito, né, para tua experiência fora do país, para tua experiência como um imigrante. Então eu queria, além da parte financeira, óbvio, né, eu queria ter o meu dinheiro, sempre tive meu dinheiro na vida, né, você é como eu, sempre trabalhou, você sabe do que eu tô falando. Então era muito importante para mim encontrar um trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar como que eu poderia fazer um currículo, né? Otimizar um currículo de uma forma que facilitasse encontrar um trabalho aqui na Alemanha. E eu posso falar um pouco melhor sobre isso no outro vídeo. Se você quiser, dá um like nesse vídeo, comenta que você quer saber como que eu fiz meu currículo, como que foi esse processo, que aí eu faço um vídeo só falando disso. Para esse vídeo seria muito longo. Depois de ter preparado o meu currículo, eu comecei a fazer as aplicações. E aqui na Europa, né, como um todo, é muito comum você ir fazer as aplicações online. Então eu fui para sites como Indeed, Stepstone, LinkedIn, foram os lugares que eu busquei mais vagas. E principalmente no site das empresas, assim. Via empresas como a DM aqui, que é uma drogaria, eu ia no site da DM ali em Jobs ou em Carreira, né, que tem todos os sites. E aí eu dava uma olhada nas vagas que eles tinham, ou eu já aplicava por ali mesmo, Initiative Bewerbung, que você faz uma aplicação, mesmo não existindo a vaga, né? Se você sente que é uma possibilidade, que existe aquela área na empresa, você faz uma aplicação ali pelo site, mesmo a vaga não estando sendo anunciada ali, tem essa possibilidade de fazer isso. E eu fiz em várias empresas. E aí, gente, o que aconteceu? No começo, quando eu comecei a receber as primeiras Absagen, né, que é o não da empresa, falando muito obrigado pelo seu currículo, mas para o momento, ou para a vaga, ou não, é não a resposta. No começo isso não me abalava não, que eu já estava esperando, né, que eu fosse ouvir uns nãos, porque eu estava aplicando para umas vagas que eu não tinha experiência ali, por exemplo, trabalhar no aeroporto, no balcão de atendimento ali de check-in, check-out, eu não tinha experiência com isso, a não ser o atendimento com o cliente,
mas naquela área nunca tinha trabalhado em uma companhia aérea, por exemplo, e eu estava aplicando. Então eu já esperava que podia acontecer de as empresas dizerem não. Mas aí, gente, se passou um pouco mais de um mês e eu só recebendo não. Era um não atrás do outro. Isso acabou me deixando assim bem chateada, sabe? Eu acordava já esperando abrir o meu e-mail e deletar as amizades, né? Mas um desses dias eu acordei, gente. Sabe quando você tá assim no fundo do poço da desmotivação? Eu tava nesse nível, eu já tava desacreditando de que eu conseguiria um trabalho que não fosse em restaurante. Mas antes de voltar a aplicar para restaurante, que eu sabia que eu conseguiria esse emprego assim muito mais fácil, eu falei, a última tentativa que eu vou fazer para conseguir um emprego que não fosse em restaurante, eu vou meio que voltar à moda antiga. E foi quando eu decidi imprimir uns currículos. Mas antes disso, eu mudei um pouco o meu currículo para ele estar focado mais em atendimento ao cliente, porque a minha ideia era pegar esses currículos e entregá-los pessoalmente. Sim, se você mora aqui na Europa, você sabe que isso não é uma prática comum. E tava chovendo no dia, gente. O dia tava super feio, assim. Sabe aquele cenário de dia frio, escuro, chuvoso? Coloquei uma roupinha assim, ok, né? E peguei o caminho da roça. E eu lembro que as primeiras lojas que eu entrei, eu fui entrar em lojas, né? Porque eu tava procurando trabalho de loja. Eu tinha esses 20 currículos e decidi que eu ia entregar esses 20 currículos, custava o que custasse. Mesmo que chovesse, caísse um toró, eu ia entregar esses 20 currículos. Eu não ia voltar com esses currículos para casa. Essa era a determinação do dia. Era literalmente assim a minha última tentativa para não voltar para um restaurante. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui entrando nas lojas e eu tinha treinado um discursozinho assim em alemão para me apresentar, se eu podia deixar o meu currículo. As pessoas me olhavam muito como se eu fosse um ET, meio que, mas como assim? Por que você está entregando aqui pessoalmente? Outras pessoas nem recebiam o meu currículo. Não precisa disso, aplica pelo site e tal. E aí eu ia pra próxima e algumas pessoas pegavam o currículo meio, tipo, sem entender o que estavam fazendo. Essa era a minha sensação. Mas também tive algumas surpresas positivas, né? Algumas pessoas foram bem legais, assim. Eu entreguei, por exemplo, em loja de roupa pra moça do caixa e ela falava, olha, espera aí um pouquinho que eu vou chamar a pessoa responsável. E aí a pessoa me perguntava ali, mas você tá querendo trabalhar quantas horas por semana? Como era o comecinho do verão, tinha bastante oportunidade, mas às vezes era para um dia na semana e não era o ideal para mim. Então eu já falava ali, não, então tá bom, obrigada, mas posso deixar meu currículo aí se de repente aparecer uma oportunidade com mais horas e tal. Uma das coisas importantes é que naquele dia eu não voltei para casa da mesma forma. Mesmo tendo recebido alguns nãos, né? Se você mora aqui fora, você sabe que pequenas conquistas você conseguir entrar numa loja, conseguir explicar para a vendedora que tipo de calça você está procurando, ou então o tipo de maquiagem que você está procurando. Essas pequenas coisinhas, elas dão um upgrade, assim, você se sente melhor, dá uma autoconfiança. Então naquele dia eu não voltei para casa derrotada do jeito que eu saí de casa, né, assim, na deprê. Eu voltei para casa feliz, porque o que eu tinha me disposto a fazer, eu tinha feito. Voltei assim pensando, não, eu consegui, eu fui lá, falei, errei talvez algumas coisas na hora de me expressar em alemão, errei, mas eu me fiz entender, sabe? E aí, gente, passaram-se assim uns 2 dias, eu comecei a receber uns telefonemas em casa. E eram telefonemas de pessoas, ou as pessoas que tinham só simplesmente pego meu currículo não dito nada, para mais informação, ou eram pessoas perguntando se eu tinha interesse, já me dando algumas informações sobre a vaga, e aquelas aplicações online que eu fiz também começaram a dar resultado. E naquela semana eu recebi 4 convites para entrevista, né? 2 na área administrativa e uma terceira que é a empresa que eu trabalho hoje. E eu consegui marcar as entrevistas todas para a mesma semana, assim, porque eu queria, se eu tivesse, né, retornos positivos, eu queria já conseguir tomar a minha decisão, assim, durante o final de semana e já dar uma resposta na segunda-feira para poder começar a trabalhar o quanto antes. E foi isso que aconteceu realmente. Eu fiz as 4 entrevistas e na semana seguinte eu comecei a receber os retornos, né? Fiquei muito feliz. Então, se você tá aí e não sabe por onde começar, talvez esse seja o sinal para você ir montar o seu currículo, colocar o seu terninho e com a cara e com a coragem, né? Entregar o seu currículo para pessoas ou em lugares. Eu tenho certeza que se for isso que você quer, você vai conseguir.
principalmente aqui na Alemanha, que é um lugar que é assim um mar de oportunidades, né? O mercado tá sedento por pessoas, algumas áreas mais, outras áreas menos, mas depende muito de você, né? Os nãos que eu recebi no começo, eles não mudaram, né? Continuei recebendo não, recebo não até hoje, mas o que mudou foi eu. O jeito que eu encaro esse não que veio, o jeito que ele me ensina ali o que eu teria que fazer diferente, o que tá errado, talvez possa melhorar no meu currículo. Pequenas conquistas, gente, pequenas conquistas. Isso vai dando autoconfiança pra gente. É isso que eu queria compartilhar hoje com você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se você quer ouvir mais sobre esse assunto. Um grande beijo, fica com Deus.